que eu vou abordar um pontinho da parte de registro, vou falar sobre arrecadação e gastos, prestação de contas. Então, eu queria, nessa parte inicial, passando aqui coligações, convenções, as convenções serão realizadas de 20 de julho a 5 de agosto, as pessoas já sabem. Existe uma resolução do PSDB Nacional, a resolução número 3 de 2016, que traz as normas complementares para a realização das convenções e escolha de candidatos. Um ponto que eu queria abordar, que está sendo motivo de grande discussão e tem derrubado vários candidatos, é a inobservância disso daqui, que é o preenchimento de 30% para um sexo, 70% para o outro sexo das candidaturas. Hoje, se não houver o atendimento a esses percentuais, o DRAP não é aprovado e cai em todos os candidatos. Tá certo? Então é preciso observar esses limites por candidatura, por sexo, para que não haja problema no DRAP de todos os candidatos. Se, eventualmente, não houver número suficiente de mulheres ou homens que atendam esses percentuais, os percentuais têm que ser reduzidos até se chegar a esse percentual. Ok? Esse é um detalhe importante, tem tido muito problema no país quanto a isso. A data limite para o pedido de registro é dia 15 de agosto. A propaganda eleitoral eu vou passar aqui, vou deixar a cargo do Dr. Rodrigo, como eu disse, tem as particularidades do Estado e com mais proficiência vai falar sobre isso. Eu vou direto para a parte de arrecadação, já aproveitando o gancho do próprio governador, dizendo que esse é um ano de, como todos sabem, de recessão, o recurso é curto, então é o ano que eu tenho falado nas palestras, que é dos 3 S, sola de sapato e suor. Não existe, as doações, pessoas jurídicas estão proibidas, nem aquelas que já foram recebidas pelo partido, eventualmente anos anteriores, podem ser utilizadas. Então, os requisitos básicos para a arrecadação, para você dar início a essa arrecadação, você precisa ter um requerimento de registro, a inscrição no CNPJ, isso aqui é automático, você faz o seu pedido de registro no site da Justiça Eleitoral, e aí automaticamente isso vai para a Receita Federal, que emite o seu CNPJ, ok? Aí depois é só acessar o site da Receita Federal, o CNPJ de campanha vai estar disponibilizado. Precisa a abertura da conta bancária, todos os recursos financeiros têm que transitar pela conta bancária, e para cada arrecadação exigência a emissão do recibo eleitoral, que também são emitidos no site da Justiça Eleitoral. Os limites de gastos, bom, o TSE, a Justiça, visando baratear as campanhas, e a lei foi o que determinou isso, disciplinou que para o prefeito no primeiro turno, ele vai poder gastar 70% do que o prefeito declarou, o candidato declarou em 2012, a maior declaração. Ele pode gastar até 70% disso. E 50% para quando houver, nos municípios onde houver 2 turnos, no primeiro turno ele pode gastar 50% do que foi declarado. No segundo turno, ele vai poder gastar 30% do que foi também declarado na eleição de 2012. E o vereador, ele pode gastar até 70% do que foi contratado, o maior gasto também no município. Esses percentuais, às vezes, são confusos, mas o TSE, lá na página da Justiça Eleitoral do Tribunal Superior Eleitoral, existem todos esses valores corretos por município em todo o país, e, inclusive, isso vai ser atualizado pelo Tribunal agora no final de junho. Então, os valores estão disponíveis para conferência no site da Justiça Eleitoral. Nos municípios com até 10 mil eleitores, o prefeito pode gastar um teto de 100 mil reais e o vereador 10 mil reais. Então, nos municípios pequenos, 10 mil eleitores, são esses os limites impostos pela lei. Como eu disse, a Justiça Eleitoral vai atualizar monetariamente essa tabela que já consta lá para os senhores verificarem. Aqui eu tenho limite de gastos para o candidato. Bom, o candidato vice-prefeito, uma dúvida que sempre aparece, antigamente ele ia realizar gastos independente do prefeito. Hoje o vice-prefeito está incluído nos gastos do prefeito, inclusive naquele teto. Aqui a gente pode passar, são particularidades.
O total dos gastos de campanha e os individualizados, os limites já incluem o total dos gastos, as transferências financeiras que são eventualmente feitas para outros partidos ou candidatos, e as doações estimáveis em direitos também têm que ser consideradas nesse limite. E aí eu lembro que a multa é pesada, gastar além desse limite fixado, o responsável e o candidato vai pagar uma multa no valor de 100% do que exceder, podendo ainda responder por abuso do poder econômico. Os recibos eleitorais, como eu já abordei, são emitidos pelo SPCE, que é o Sistema da Justiça Eleitoral. Eles são imprescindíveis para qualquer arrecadação, legitimam essa arrecadação. Caso não haja a emissão desse recibo eleitoral, a arrecadação é tida por irregular. Não há necessidade de emitir o recibo eleitoral para a cessão de bens móveis limitada a R$4.000. Então, a pessoa cede ali algum lugar para você montar o seu comitê. Se for até o limite, você não precisa emitir esse recibo eleitoral. E as doações estimáveis em dinheiro entre candidatos e partidos também não há necessidade de emitir o recibo eleitoral. A conta bancária, como eu disse, ela é obrigatória, ainda que o candidato não tenha movimentação financeira, ele precisa abrir essa conta bancária, também através do sistema que está na Justiça Eleitoral. Mesmo que não haja movimentação financeira, ao final da prestação de contas se encaminha a conta zerada, com os extratos zerados, mas há a obrigatoriedade de abertura da conta bancária. O candidato abre até 10 dias da concessão do CNPJ, como eu disse, é automatizada pelo próprio sistema da Justiça Eleitoral. Aqui estão os documentos, vocês vão encontrar, o requerimento da abertura de conta está disponível no site, o comprovante do CNPJ que está na Receita Federal e o nome dos responsáveis pela movimentação dessa conta precisam ser informados também na Justiça Eleitoral. Os bancos são obrigados a acatar essa abertura e eles não podem condicionar a abertura da conta a qualquer taxa. Mas as pessoas se perguntam, mas e aquelas taxas ordinárias? Essas ordinariamente serão cobradas na conta bancária. O que ele não pode é condicionar a um depósito mínimo ou algum tipo de taxa para a abertura dessa conta. Bom, as doações, aqui que a coisa é mais complicada, os recursos próprios dos candidatos, os candidatos podem utilizar recursos próprios até o limite da sua campanha. Então, naquele caso que eu falei dos municípios com até 10.000 eleitores, o candidato a prefeito ele pode usar R$100.000 dos recursos próprios dele sem depender de doação de ninguém. Doações financeiras ou estimáveis em dinheiro, como eu disse, só de pessoas físicas. Proibido, ressalto, doações de pessoas jurídicas, doações de partidos políticos ou outros candidatos. E aqui também é uma estratégia de arrecadação interessante, que é a comercialização e promoção de eventos. O que se mais faz são as promoções de eventos, mas eu queria aqui rapidamente ressaltar todo o cuidado nessa promoção do evento, que são, porventura, almoço, encontros, com a venda de convite. Para cada convite vendido é preciso a emissão do recibo eleitoral e que esse recurso seja depositado na conta bancária específica de campanha antes da sua utilização. Os recursos próprios do partido político, desde que identificada a origem. Se eventualmente o partido vai doar para algum candidato, ele precisa identificar quem foi que doou para ele. As pessoas físicas, elas podem fazer as doações pela internet, mas aí é um sistema dispendioso, eu não sei se isso vai abarcar todos os candidatos, mas, de qualquer maneira, a transação bancária, ela tem que estar sempre com todo e qualquer, isso também é um cuidado que é preciso observar, porque toda a doação feita através de transferência bancária tem que ser devidamente identificada para que não haja a questão da não identificação e, portanto, a obrigatoriedade de depositar esse recurso para o Tesouro, porque esse recurso não identificado não pode ser utilizado. Bom, aqui um mecanismo também de, eventualmente, baratear a campanha é aquele seu apoiador que vai lhe apoiar, mas até R$1.064 ele pode fazer um gasto em seu benefício, você não pode contabilizar esse gasto e isso fica por isso mesmo. Eu digo, ele pode comprar uma bandeira, pode fazer realizar um evento até esse limite, ele pode comprar um adesivo e colocar no carro, mas isso você não pode contabilizar na sua campanha e aí não há necessidade de emissão de recibo, nada disso, descomplica também.
Agora, todas as doações financeiras acima desse valor, elas necessariamente têm que ser feitas de forma eletrônica, identificada na conta bancária específica de campanha. Bom, no que se refere aos bens estimáveis em dinheiro, é sempre bom a gente ressaltar o seguinte: quando alguém vai doar um serviço estimável para a sua campanha, tem que ser um serviço que ele já preste. Eu dou o exemplo do advogado: olha, eu vou advogar para você de graça. Vai se fazer uma doação estimável em dinheiro, tá certo? E recibo eleitoral, e somente o advogado pode fazer esse tipo de doação, o contador ou quem quer que seja, sempre vinculado ao próprio serviço que essa pessoa já presta. E se ele doar algum bem estimável em dinheiro, utilização de um carro, algo assim, esse bem tem que ser do patrimônio também do doador, não pode ser de um terceiro que essa pessoa vai fazer essa doação. E aqui tem um limite: a pessoa física ela pode doar até 10% do rendimento bruto auferido em 2015, então, eventuais doadores, vocês têm que alertá-lo: olha, antes de você fazer a doação para mim, veja essa sua capacidade de doação, não vai infringir a lei, porque se infringir, você doador, eu não tenho nada com isso, candidato, pré-candidato, você vai pagar uma multa de 5 a 10 vezes o valor doado, o valor que exceder. E em bens estimáveis em dinheiro, esse limite é até R$80 mil, ok? E como eu disse lá no início, o candidato pode usar os recursos até o limite teto dos gastos. Fontes vedadas: pessoa jurídica, origem estrangeira e pessoa física que exerça atividade comercial decorrente da prefeitura para estar lá exercendo o comércio dele. Essa pessoa não pode doar para você. Tá certo? Então, muito cuidado aqui com a origem dessa doação. Ok, se for fonte vedada, não pode usar e tem que ser imediatamente devolvido. A data limite: vocês podem arrecadar até o dia da eleição para pagamento daquilo que vocês já contrataram como despesas. Ok? Então, até o dia da eleição, sem problema para arrecadar. Após o dia da eleição, você vai poder arrecadar para aquilo que você deixou, mais uma vez, até aquilo que você contratou até o dia da eleição e que eventualmente você não quitou. Essa quitação de todos os débitos tem que ser feita até a data da prestação de contas. Os gastos eleitorais eu elenquei, mas é de conhecimento de todos: material, propaganda, hoje a parte de internet, correspondência, instalação dos comitês, enfim, tudo aquilo que é necessário para a sua campanha, ele compõe os gastos eleitorais. Aqui é importante ressaltar os limites de alguns gastos, porque, obviamente, em municípios existem sempre abusos daqueles que têm mais recursos nessa contratação. De pessoal, o candidato só vai poder contratar alimentação pessoal em 10% e alugar veículos até 20% daquele valor como teto da sua campanha. O limite para a contratação, foi isso que eu queria me referir: nos municípios até 30 mil eleitores, você pode contratar até 1% do eleitorado de pessoal que vai trabalhar com mobilização, militância na sua campanha. Nos municípios acima de 30 mil eleitores, você pode contratar uma pessoa para cada 1.000 eleitores. Isso aqui visa coibir aquela contratação falsa que a gente sabe de cabos eleitorais, que na verdade configura compra de voto. Então, muito cuidado, que a Justiça Eleitoral vai estar atenta a esse tipo de contratação. E isso, prefeito, vereador, metade do que o prefeito pode contratar. Ok? Então, o descumprimento desses limites, como eu falei, pode, após o processo judicial, configurar a compra de votos, se você contratar gente acima desses limites. Então, muito cuidado com esse limite. Aqui eu só lembro que são excluídos quem não for remunerado, obviamente, contratação do apoio administrativo, pessoal que trabalha diretamente no operacional da campanha. Bom, já indo para o fim, a prestação de contas: todos são obrigados a prestar conta, mesmo aqueles que eventualmente desistirem
da campanha eleitoral. Eu vou até uma certa data, desisto da minha campanha, você é obrigado a prestar contas naquele período que você participou. Ok? E o candidato, não adianta você passar responsabilidade para ninguém, o candidato é responsável pela veracidade das informações financeiras e contábeis. Aqui, os recursos já estão escassos, mas a norma obriga que o candidato contrate um contador habilitado e um advogado. Então, quer dizer, além de o recurso não estar aí disponível para a própria campanha, a norma obriga que você contrate aí um contador e um advogado. O advogado, porque como a prestação de contas é um processo hoje judicial, precisa de um advogado para assinar essa prestação de contas. E aí, como eu disse, a ausência de movimentação não isenta a não apresentação da prestação de contas. As prestações de contas são oferecidas, devem ser apresentadas até o dia 1º de novembro, para os casos de primeiro turno, e no segundo turno até o dia 19 de novembro, englobando os 2 turnos no caso de prefeito. Aí, aqui eu ressalto que a não apresentação dessa prestação de contas ao candidato acarreta o seguinte: ele não vai ter quitação eleitoral pelo período do mandato que ele concorreu. Então, o candidato a vereador não presta contas, está inelegível até o próximo pleito 2016, 2020 ele está inelegível, ou mais ainda por algum tempo até ele vir e prestar as contas referentes a essa eleição. Na prestação de contas parciais, eu quero só ressaltar aqui, toda e qualquer arrecadação que foi feita pelo candidato, ele tem que informar a Justiça Eleitoral no sistema, aí até 72 horas após o ingresso dessa arrecadação, ele precisa informar no sistema que a recebeu. E também precisa encaminhar relatório discriminado de recursos que recebeu, dos bens estimáveis e dos gastos realizados. Essa prestação de contas parcial também é feita pelo sistema informatizado da Justiça Eleitoral, que é denominado SPCE, como eu já disse, disponibilizada no site da Justiça Eleitoral. Aqui são os dados necessários. A prestação de contas parcial tem que ser apresentada no dia 9 a 13 de setembro, referente a tudo que você arrecadou e gastou até o dia 8 de setembro, e a Justiça Eleitoral vai divulgar isso na internet para fiscalização de eventuais eleitores e outros candidatos. E aí eu chego na simplificada, que diz o seguinte: essa é uma inovação da norma, que traz para os candidatos que têm movimentação até R$20 mil, a Justiça Eleitoral vai fazer a própria prestação de contas. Como? Com todas aquelas informações parciais que você encaminhou em setembro, com os recibos eleitorais que os bancos encaminham para a Justiça Eleitoral e com as informações pessoais dos candidatos que já foram encaminhadas quando do registro. Então, a Justiça Eleitoral vai aglutinar essas informações, ele fecha essa prestação de contas e as julga. Tá certo? O intuito da Justiça Eleitoral é verificar a fonte vedada, alteração de limite, enfim. Então, uma forma simplificada. Em todos os municípios com menos de 50 mil eleitores, essa prestação de contas também vai ser simplificada. Ela é toda informatizada, sem exigência de participação do candidato. E aí, como eu disse, a análise técnica da Justiça Eleitoral para verificar a origem, não identificados, a extrapolação dos limites e a omissão de receitas. Por fim, é isso. Eu queria só ressaltar 2 pontos antes de finalizar e passar a palavra para o doutor Rodrigo, é que qualquer dúvida que vocês tiverem, o jurídico do PSDB Nacional, a pedido do ITV, está à disposição para sanar essas dúvidas nesse e-mail aqui, tá certo? E no site do ITV e no site do PSDB já foi disponibilizada a cartilha denominada no Voto e na Lei. Lá existe um resumo de todo esse arcabouço legal, é um manualzinho de fácil leitura, também à disposição para download de vocês, e aí qualquer dúvida, ressalto, estou à disposição para as perguntas.